ferro. No caso, eu estou falando da espada porque, né? Colocava a espada da bigorna nessa bancada de ferro quente para endireitar a lâmina. Né? Só repete. Repetiu o que agora? Israel foi a bigorna de Deus. Israel, não. O João Batista foi a bigorna de Deus para consertar os caminhos que estavam tortos. Ok? Então, vamos lá. Como resultado, eles perderam a oportunidade para os tempos de refrigério e o cumprimento das promessas de sua grande bênção através do reinado de seu Messias. Alguém pode ler esse slide, por favor? No entanto, Paulo deixará muito claro que Deus não está rejeitando Israel, embora Israel tenha rejeitado a Deus. Na verdade, Paulo nos dirá que todas as promessas a Israel serão cumpridas e os gentios crentes desempenharão um papel fundamental no cumprimento. Aí você fala, mas como é que Deus vai... Deus não rejeitou Israel? Não. Ele vai cumprir as promessas? Vai. Como? Pregando o evangelho. Quando você não cumpre o teu propósito, Deus levanta outro para fazer. Deus levanta outro. Deus levanta outro. Ó, você precisa de Cristo. Não, eu não quero aceitar Cristo. Para mim o Messias não veio. Então o problema é teu. Deus está dando chance? Dá. Deus está cumprindo a promessa? Tá. Agora se os caras não querem, vai fazer o quê? Percebe? Vamos adiante. Isaac. Romanos 9:9. Quem lê para nós Romanos 9:9? Quem quiser ler, pode ler, por favor. Microfone. Aqui, Romualdo. Olha lá, Romos. Romualdo Malafaia. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Veja bem, Isaac. Em Romanos 9:9, fala do nascimento de Isaac. Foi um momento crucial na história da salvação, pois, por meio da linhagem de Isaac, que o Messias Jesus, prometido, viria eventualmente. A escolha de Deus de cumprir sua promessa por meio da concepção milagrosa de Sara aponta para seu plano abrangente de redenção e salvação para todas as pessoas por meio da linhagem de Abraão. Agora, olha que interessante. Além do seu significado teológico, este versículo também tem um significado simbólico. A esterilidade e a idade avançada de Sara simbolizam a impossibilidade dos esforços humanos para realizar as promessas de Deus. O nascimento de Isaac serve como um símbolo do poder de Deus para trazer vida da esterilidade e cumprir suas promessas de maneiras inesperadas. Então presta atenção, o nascimento de Isaac, além do seu sentido teológico, ele tem o seu sentido simbólico, ou seja, não tem participação humana na obra da salvação. É Deus é que faz. O homem não tem condição de per si, conquistar a justiça de Deus. Já começa no embrião da nação. Já é Deus mandando dizer, não tem nada que você faça que vai conquistar a minha justiça. Ou seja, o nascimento de Isaac, vindo de um casal já que não tinha biologicamente nenhuma condição de gestar criança, mas Deus fez. Já dizendo que o homem é impossível de seus próprios esforços. Vamos imaginar aqui, Leia, o Abraão chega para Sara e fala, Sara, meu amor, Deus disse que você vai ter um filho. Então vamos fazer uma lua de melzinha? Você quer ir para onde? Você quer ir para onde? Você quer ir para Porto de Galinhas? Ei, Milton, o Newton não sai de Porto de Galinhas. fazer missão, né? Vai missão. Missão. Aí o Abraão fala para Sara assim, meu amor, nós temos que... mas eu tô com problema de osteoporose. Como é que a gente... Não, mas Deus falou que a gente tem que ter um filho. E filho só se a gente...
fazer alguma coisa. Só se a gente namorar, legal, gostoso. Ô, meu velho, mas faz tanto tempo que eu nem sei como é que beija mais. Tem problema não. Gente, humanamente falando, Abraão jamais iria engravidar a Sara. Jamais. E vou dizer, hein, a última potência sexual da vida de Abraão foi aquela lá. O tiro acertou legal. Deus abençoou e o tiro acertou no alvo, meu. O único milagre. Foi a última potência da vida dele, ó. Acertou o alvo. Devo ter usado na Suzinha. Talvez tomou umas ervas lá aromáticas, né, e tal. Enfim, deu certo. Por quê? Porque Deus usou aquela relação sexual de Abraão e Sara para que o esperma dele estivesse com vida e o útero de Sara fosse possível conceber. Preste atenção. Eles tiveram sexo, porque a única criança que nasceu sem relação sexual foi Jesus. Todos os outros nasceram de relação sexual. Ou, em outras palavras, Deus fez com que os espermas de Abraão tivessem vida e o útero de Sara tivesse condições para gerar um óvulo saudável. Uma mulher de 100 anos, de 90 anos, um homem de 100 anos com um bebê. Já é Deus dizendo, por forças humanas, a salvação do homem não vai acontecer. Tem que ter uma intervenção divina. Pastor, por que essas escolhas você pode-se dizer que Abraão ele deu umas vaciladas quando Deus mandou ele sair, ele levou o sobrinho, de repente ele teve um outro filho. Não, ele não levou. A Bíblia diz que o Ló foi com ele. Ele não levou. Presta atenção, você tocou num ponto importante. Ele não chamou Ló, é porque as pessoas não lêem a Bíblia direito. Certo, então talvez eu estou nesse rolo aí também. A Bíblia diz, e Ló foi com ele. Ele não chamou Ló para ir atrás dele. O tio, você vai aonde? Ó, o Senhor me falou que é para mim sair daqui e para uma terra assim, assim, assim. O Ló falou assim, ó, eu já estava afim de sair daqui mesmo porque eu já estou enjoado daqui. Hã? Eu vou também. Aí ele não poderia chegar e dizer, não, você não pode. Deus não disse assim, vá e não leve ninguém. Foi isso que Deus falou? Não. O que Deus falou? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Saia você. Mas Deus não impediu quem quisesse ir com ele. E Ló foi com ele, exatamente. Sai e vá sozinho. Ele não chegou para o Ló e disse assim, Alex, ô Ló, ô sobrinho, é o seguinte, você sempre fala para mim que você queria mudar daqui de Ur, né? Vamos para uma aventura contigo? Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Aliás, ele jamais chamaria alguém para ir com ele, sendo que nem ele sabia para onde ia. Porque o Hebreus vai dizer, e partiu Abraão sem saber para onde ia. Agora, um cara que não sabe para onde vai levar alguém com ele? Quem é o doido de chegar e dizer assim, vão comigo? Aí você vai para onde? Eu não sei. O cara não vai. O Abraão fala, ó, eu vim me despedir de você porque Deus me chamou para me sair para uma terra que ele vai mostrar. Aí o Ló falou assim, eu vou com você então. É por conta, exatamente, você está perdido. É por conta e risco seu. Percebe? Então não é... Não, ele não chegou, e a Bíblia não diz assim, e Abraão convidou o sobrinho Ló para ir com ele. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz que Ló foi com ele. Claro, por que o Ló foi com ele? Porque, gente, ele conversou, ó, pessoal, ele saiu da casa do pai dele e deu satisfação. Se dava bem, na verdade, né? Claro, se davam bem. Claro que se davam bem, senão ele não iria. Né? Era meio que um afilhado. Exato, então, mas não diz que Abraão chegou, Ló, vamos comigo? Não, ele obedeceu a Deus. Beleza? Então, quando ele veio aquela discussão, a briga entre os pastores, os cuidadores lá, eles falaram, vamos apartar aqui, exato, para não ter problema. E a questão de Agar, que entrou nessa
Não, o Agar é o seguinte. O problema de Agar, não, porque Agar era homem, não era homem, aí pegava mal para Abraão, né? Aí pegava mal para Abraão, né? A questão da Agar foi um problema cultural. E também um problema dele. Porque, eu quero abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Eu prometo que vocês não vão mudar a amizade comigo, tá? Sabe aquela história? Eu preciso contar uma coisa para você não muda, mas você não muda comigo, não. Você conhece essa história, né? A Sara não era uma mulher boa para ele. E não é só por isso. A Sara, ela era uma mulher cruel. Mandava em Abraão. Quando Abraão morre, quando ela era tão cruel, quando Abraão morre, olha, antes dele morrer, ele obriga o servo dele a pôr a mão na coxa e fazer um juramento. Qual? Vai aonde? Vai na casa da minha família procurar esposa para o meu filho, porque a família de Sara não presta. Ninguém tinha observado isso, hein? A Sara batia na Agar, espancava a Agar. Quando Deus, viu? Quando Deus fala para Sara que ela vai ter um filho, o que é que ela faz? Ela desdenha, ela debocha. Ela debocha. Tem tanto livro exaltando. Se você pegar, quem foi que condenou Agar à morte? Quem foi que condenou Agar à morte? Sara. Ela deu ordem para o marido, manda essa mulher embora, ela e o filho dela. Abraão não fez nada. Abraão fez o quê? Abraão dá uma botija de água, um pedaço de pão para ela atravessar o deserto. Mas tem um porém. Ah. A Sara, ela fazia tudo isso com Abraão, mas ela chamava ele de meu Senhor. Veja bem, a fala dela que chamava ele de meu Senhor, era uma fala, vamos dizer, era uma fala pública. Era uma fala normal, mas dentro da tenda, o pau comia, meu. Lá, exatamente, é a mesma coisa. A Delma chega para você, a Mary chega para o Calixto. A Mary chega para o Calixto, pois é, porque o meu marido, porque quando está dentro de casa, o couro come, rapaz. Agora, como é que você sabe? Você estava lá na tenda? Aonde? Pai, não! Viu? Viu? Eu não estava lá na tenda, mas o Moisés também não estava lá na tenda, mas Deus estava. Deus estava. E as durezas que Sara... A Bíblia diz lá que Sara espancava Agar, cara. E Agar era egípcia, né? Era egípcia. Não, ela era escrava. Agar era escrava. Agar era concubina. E a Agar teve sexo com o marido porque a Sara deu ordem. E Abraão só se consentiu porque ela era Não, Abraão como marido obediente. Aí ele falou, tá bom, não é que eu quero, mas já que você quer... Estava falando a metade da palavra, aceito. Aceita. Esse negócio de amorzinho, então... Resultado, a tentativa humana de que a promessa de Deus fosse cumprida sempre partiu de Sara, não foi de Abraão. Ou seja, a Sara queria uma barriga de aluguel. E conseguiu. Só que o que Deus falou? Esse não é o meu filho. Não, e Deus foi tão maravilhoso com Ismael, que ele chega para Sara e diz, Ismael não tem nada a ver com essa confusão que Sara e Abraão fizeram. Então, eu vou abençoar o seu filho, vou protegê-lo, ele será uma nação forte, porque ele é metade de Abraão, mas a descendência do Salvador é do que eu projetei. Isaac. Percebe? Que coisa fantástica. Foi muito bom a sua fala, viu?
primeiro filho sem pai, né? Que já cresceu longe do pai. Não, exatamente. E veja, por que Israel e Ismael são inimigos até hoje? Você é filho bastardo. Nós não temos irmão bastardo. Aquela turma do Oriente, eles amam uma contenda. É cultural o negócio. Por isso que Sara batia em Agar, para descontar que ele batia. Aí, exatamente. Aí, quando Sara engravida e dá luz, o Ismael já tem uns 14 anos já. O que acontece? Já era rapazinho. Os dois o Ismael, é coisa linda, o Ismael amava Isaac. O Ismael amava o irmão dele, cuidava dele. Mas a Sara ficava com ciúme. Percebe? Então, a tentativa humana de encontrar a salvação a partir de si sempre gera dor de cabeça. Sempre gera dor de cabeça. Claro! Agora que ela tem um filho dela mesma, o que ela fala? Despede essa mulher. Você sabe aquela história? Eu tô doidinha para fazer esse menino sumir. Qualquer coisa vai servir. E na morte dele estavam os dois filhos juntos lá. Percebe? Porque ele seria o primogênito. É, exatamente. Então, ó, gente, Suzy, briga de clãs. Porque era uma sociedade tribal. Israel se tornou nação com Davi. Com Davi. Mas antes, era tribal. Clãs. Quem manda mais, quem manda menos. É a lei do mais forte. Ok? Beleza? Tá vendo como que a gente vai entendendo melhor Israel quando a gente tem essa promessa de pano de fundo? Mas eu tinha admiração por Abraão. O Abraão, espiritualmente falando, assim, moralmente falando, Abraão é um exemplo, ele é pai de todos nós aqui. Só que como marido foi falho, como pai foi falho, o pai de Ismael, porque, pensa bem, o Abraão poderia chegar para Sara e dizer assim, Sara, você está louca? Agar já mora com a gente há mais de 20 anos, a Bíblia fala que há mais de 20 anos que ela estava com a família. Querendo ou não querendo, esse menino é meu filho também. Ele não discutiu. Não, ele poderia ter dito não, não vai, ela vai ficar aqui. E você se vira. Mas Deus tinha falado para ele, ó. Você vai ter dor de cabeça com isso aí. Você vai ter dor de cabeça com isso aí. Agora, o que mostra para nós essa história? Que toda intervenção humana no plano divino vai dar ruim lá na frente. Exatamente. Onde o homem mete a colher, azeda o doce. Segue o que Deus falou. Júnior, segue o que Deus falou. Não inventa. Não inventa. Ah, eu acho melhor se... Não inventa. Pastor, Fala. só rapidamente aqui para o pastor que não entende a história de Sara. Deus Tem que Deus. ter pregação de domingo, a desconstrução de Sara. Viu? Eu avisei. Por favor, não mude a amizade comigo quando eu falei de Sara. Mas se você quiser ler mais das entrelinhas, leia lá os diálogos de Sara com Abraão, leia lá os diálogos de Sara com Agar. Você vai ver isso aí. É Gênesis 15, 16. Mas isso é muito sério, essa questão que você está falando da mulher em si. Não, a mulher, o homem, se, por exemplo, Deus me deu a visão do ministério de igreja da família. Às vezes, muitas vezes, a minha esposa, ela quis, não, vou mudar isso. Eu falei, não. Ela tentou muitas vezes mudar algumas coisas que hoje dão certo. Ela é minha ajudadora, mas assim, não, ela não vai tomar frente. E você está falando isso porque ela não está aqui. Não, mas ela já... Amém. Como é que foi, Leandro? Como é que foi? Essa foi boa. Ó, você fala isso, mas você tem o dom de Abraão, meu. Você tem o dom de Abraão. Claro.
Mas foi tão engraçadinho, velho. Ele chegou assim no ombrinho dela, falou o quê? Rapaz, você falar isso ali com o Nilton atrás de Bahia é pedir para ser tirado sarro, viu? Ainda levei para paguei o almoço para ela ainda no centro. Faz igual. Faz igual, oi. Nunca mais voltou também. Nunca mais voltou, é verdade. São os únicos homens que mandaram para as mulheres. Sim, eles todos têm o ministério de Abraão. Essa foi boa. Foi? Domingo é Você- aniversário dela. Agora? Pega lá, né? Ixi, então tem que ir. A igreja vai fazer uma festa. Vai fazer a Vai festa. ter festa, já estou te avisando. Você vai pregar 10 minutos e vai ter festa. Ô, louco. Então eu vou chegar lá, vou ler a Bíblia, orar, agradecer a Deus e entrego, passo a palavra. Nem deu- Não vai ser nem uma sese, não vai dar nem para fazer uma sese. Uma hora de mensagem, tá bom? Ô, louco. Prega sobre Sara. Ai, meu Deus, velho. Exatamente. Essa foi boa. Irmãos, olha que interessante. Deus criou um povo escolhido através de Isaac e Jacó, cuja missão era servir a Deus e ao mundo, sendo uma nação de sacerdotes. Isso é importante falar. O que faz um sacerdote? Intercede de quem para quem? Do povo para Deus. Se Israel era, e de fato era, porque Isaías diz, uma nação de sacerdotes, eles tinham que interceder quem para Deus. Mas quem para Deus? Todas as famílias da terra. Aliás, eles nem intercederam direito por eles. Por eles. De acordo com testemunhos, eu nunca fui em Israel. Tem 2 aqui que foram. Você também foi. Oh, não me deixe de fora. O Calixtinho foi, batizou 7 foi. O 7º batismo dele vai lá. E quer voltar em 2026. Olha aí, ó. Mas quem já foi lá, é 4, quem já foi lá disse que é um povo absolutamente orgulhoso até hoje. E frio, né? E frio. Estou esperando acabar a guerra. É isso aí, ó. Eu quero ir com você. Eles deveriam ser uma luz para todas as nações. Eles deveriam ser o meio pelo qual todas as nações do mundo seriam abençoadas, ouvindo sobre o único Deus verdadeiro. Sua eleição como nação, aqui é a dobradiça. Sua eleição como nação sempre foi primariamente sobre serviço e não salvação individual. Aqui está a grande diferença entre o que afirma a teologia calvinista e o que de fato a Bíblia está falando. Não, eu estou falando isso porque... preste atenção, pessoal, isso é importante. É o que eu falei, as informações você conserva e reflita. Ele só tem uma vantagem que eu gosto dele. Ele é milenista. É o que salva ele comigo. Paulo simplesmente não está preocupado, presta atenção, Paulo simplesmente não está preocupado neste capítulo com destinos individuais. Na verdade, ele usa os exemplos que faz justamente porque eles representam mais do que indivíduos, eles representam nações. Aqui está, pessoal. A Bíblia não trata de salvação individual no Antigo Testamento, porque a Bíblia sempre tratou, principalmente no Antigo Testamento, Deus sempre tratou coletividade, grupo, nação, tribo. Presta atenção, a fala de Deus do Antigo Testamento nunca foi individual. A vocação de Deus para Israel não era uma eleição individual. A eleição de Israel não foi para a salvação. A eleição de Israel foi para cumprir uma missão. Ou seja, a eleição de Israel é para fins de serviço.
Eu estou provando aqui para vocês isso. Ao escolher Isaac sobre Ismael e Jacó sobre Esaú, em outras palavras, Deus estava ilustrando sua escolha de Israel, os descendentes de Isaac e Jacó, sobre os moabitas, os descendentes de Ismael, e os edomitas, os descendentes de Esaú. Preste atenção. Novamente, isso não significava que todos os moabitas ou edomitas estavam eternamente perdidos. Por exemplo, Deus não disse, vou exterminar Moabe? Deus não falou isso? Deus não, tá lá, que eu vou exterminar Moabe. Mas ele ia exterminar mesmo? Não. Afinal de contas, Ruth era o quê? Ou seja, se ela era moabita, os moabitas não foram exterminados. Então, por que Deus falava assim, eu vou exterminar? É no sentido de força de palavra. É. Exatamente, exatamente. Então, veja bem. Significa apenas que essas nações, presta atenção, não foram escolhidas para o papel sacerdotal na história para o qual Deus escolheu os israelitas. Portanto, assim como Paulo não está dizendo que todos os israelitas têm vida eterna, também não está dizendo que todos os edomitas estão destinados à condenação eterna. Porque Deus não escolheu Israel para ser salvo e escolheu Moabe para ser condenado. Não! Deus criou e escolheu Israel para cumprir uma missão. E os outras nações era para ser auxiliar. Pensa nisso. Qualquer edomita tem a mesma oportunidade de crer e receber a vida eterna de Deus, como qualquer israelita. Deus escolheu Israel para que eles pudessem ser uma bênção para as nações. E Deus escolheu Esaú e os edomitas para ajudar Jacó e Israel nessa tarefa. Qual é a missão de Israel? Qual é a eleição de Israel? É uma eleição de serviço. Deus escolheu uma nação, Deus criou uma nação, Deus escolheu criar uma nação para um serviço. E Deus escolheu as outras nações para ser? Mantenedores, é isso mesmo. É o suporte para Israel cumprir a missão. Eles não foram suporte? Israel? Se eles são suporte, dá. Exatamente, você está ajudando a obra de Deus? Ou você não está cumprindo na obra de Deus? Se os moabitas, se os descendentes de Ismael fossem o suporte de Israel, Israel quer dar uma vacilada, você tem uma promessa. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para dar suporte para você. Não, eles não somente não deram suporte, Israel caiu. Aqui está a eleição de Israel. Não é uma eleição de salvação individual, é uma eleição de nação. Quando estava Isaac e Isaac e Esaú no ventre da mãe, quando Deus já tinha escolhido ali Jacó, a Bíblia fala assim, 2 nações estão no ventre. Ou seja, não era uma eleição de salvação individual. Deus estava tratando uma nação, não para ser salvo, mas para criar meios para a salvação. Quem é o meio da salvação? Cristo. O que o descendente de Esaú tinha que fazer? Ajudar. Lembra da bênção? Use isso aqui, Calixto. Marcos, todos nós, vamos usar isso aqui. Cuca. Quando Deus vai dar a bênção sobre Esaú e Jacó, qual é a bênção que Deus dá para um e para o outro? Ele exalta Jacó. E como é que é a bênção que ele dá para Esaú? O mais velho. O que significa isso? Deus está falando o quê? Que era um para servir o outro? Não. Deus está falando de nações. O que vai vir de ti, Jacó, é a nação que eu decidi criar. Proeminente. Que a única nação que vai ter a missão é o de Jacó. E você vai dar suporte. Percebe? Tem nada a ver com salvação individual.
Eu estava conversando com um professor meu, ex-professor, inclusive eu preguei na igreja dele lá em Maringá semana passada, retrasada, da IPI. IPI, calvinista, já sabe. Um dia nós estávamos num debate sim sobre, ele veio falar, porque veja, Esaú e Jacó é um exemplo claro de eleição. Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Eu falei, mas ali não está falando de pessoas, pastor, ele está falando de nações. O texto mesmo diz 2 nações. É como a cama de Procusto. Vocês já ouviram falar na mitologia grega da cama de Procusto? Já ouviu falar, Sérgio? Procusto. Olha, Nilton, essa é para você, hein? Procusto. Ó, essa aí é do... O Nilton vai pregar domingo agora. Procusto, na mitologia grega, era um homem que tinha um castelo. E ele era muito hospitaleiro. Então o castelo dele era na beira de uma estrada. Então os viajantes, os errantes significa quem caminha, tá? Não é errante de erro. Errante, por exemplo, o Abraão era um arameu errante. Muito bem, os errantes passavam pelo caminho e quando eles estavam cansados, esgotados, o Procusto oferecia o seu castelo para eles, para jantar e descansar. Free, no 0800, grátis. Então, aí o Procusto oferecia um banquete para o viajante. Um banquete, a melhor comida, melhor vinho, do bem do melhor. Ok, aí agora vai dormir. E o Procusto, no quarto de hóspede, o Procusto tinha uma cama de ferro. A pessoa, quando fosse dormir lá, se a cama fosse menor que o cara, Procusto cortava as pernas da pessoa. Para caber na cama. E se a perna dele fosse menor do que a cama, ele amarrava as pernas da pessoa e esticava até caber na cama. Às vezes na teologia é assim. Corta uma coisa para caber dentro da ideia. Já vai, Abraão? Viu? Ele tem mais 8 visitas. Até meio-dia ele tem 8 visitas. Então, porque na mitologia, Procusto queria que todo mundo coubesse na cama dele. Então, ou ele cortava a perna, ou ele esticava a perna. Em outras palavras, muita gente quer que um versículo cabe no que eu acredito. Nem que eu tenha que cortar esse versículo, ou que eu tenha que esticar esse versículo. Exatamente, eu só quero a parte que vai caber dentro do que eu acredito. E aqui está o problema, muitas vezes, como eu falei na primeira parte, pessoas que querem trazer as bênçãos de Deuteronômio 28 para as vidas pessoais, não vai dar certo. É anacrônico. Não tem condição de acontecer. Aquela bênção lá para Israel era uma bênção para uma nação, não era uma bênção para uma pessoa. Então, não que o crente não tenha bênção, mas não é, eu estou falando estritamente do texto lá. Então, Deus escolheu Jacó para ser o que vai dar o start inicial da nação sacerdotal, e o Esaú para ser o mais velho, servirá o mais moço. Servirá, não é que não vai ser rejeitado. Vamos adiante. Os irmãos estão entendendo? A minha pilha está acabando. Sim, opa. Cada dia você aprende alguma coisa diferente. Ixi, travou aqui. Minha bateria acabou. Peraí, pessoal. Foi embora no recreio. Tá dando passe com tudo. Está chegando o horário, mas está saindo antes. É verdade. Continuando. O fato é que tem-se que reconhecer que o Deus odiava, o que Deus odiava não era especificamente Esaú. E Deus também não estava dizendo que odeia o povo de Edom.
Em vez disso, Deus odiou o comportamento de Edom em relação a Israel. E Deus denuncia isso no livro de Obadias. Vocês conhecem a mensagem de Obadias? Eu já preguei sobre Obadias. A mensagem de Obadias é essa. Nabucodonosor, viu, Sérgio? Quando ele entrou em Jerusalém, os edomitas vibraram. Vibraram. Quando os caras conseguiam, olha só, quando os caras que conseguiam escapar do cerco de Nabucodonosor fugindo, os edomitas ficavam escondidos na curva das estradas. Quando os caras que conseguiam escapar do cerco de Nabucodonosor fugiam e encontravam os edomitas matavam eles. Aí Deus falou pela boca do profeta Obadias: ai de ti, ai de ti, que disseste no dia da calamidade do teu irmão, bem feito. Então, não é que Deus odiava os edomitas. Deus não odeia nenhuma pessoa. Deus ama todos. Agora, o que Deus não aceita são atitudes das pessoas. Maldosos. Então, não é que Deus odiava os edomitas. Deus não aprovava o que eles estavam fazendo e o que eles deixaram de fazer. O que eles deixaram de fazer? Ser o suporte, servir. Pastor, sim. Você está falando da questão de Esaú e Jacó, é importante a gente entender. Porque houve, no caso, uma bênção, mas através de um engano. Por que isso? Olha, se a gente vai entrar nesses meandros aqui, eu não vou concluir o que eu tenho que concluir hoje. Que daí a gente tem que ir por outros caminhos. Mas seja assim um resumo rápido, só para... Veja bem, Deus havia tido uma promessa. O Isaac esqueceu. Quantos anos tinha o Isaac? O Isaac já estava cego. O Isaac estava nos estertores da vida. Ele já estava com senilidade mesmo, velhice. A história dele é essa. Aí, quando ele ia abençoar, a Rebeca disse: ó, teu pai esqueceu que você vai ser a bênção. Entendeu? Então, mas na cabeça dele, tinha que ser Esaú. Agora, como é que você vai mudar a cabeça do cara que está com esclerose, que está cego, que já faz xixi na cama? Ele não levanta mais da cama. A promessa de Deus lá para ele no passado era que o mais moço ia ter preponderância sobre o mais velho. Mas depois ele esquece, na cabeça dele tinha que ser o Esaú. Então o que acontece? A mãe faz uma manobra para que ele não dê a bênção trocada. Que na verdade a bênção que ele dá achando que é para Esaú, na verdade é para Jacó. Que era para ser assim desde o começo, só que a mente viajou. Foi isso aí que aconteceu. Poderia entrar mais. E não é tão errado, porque Esaú vendeu também. E outra, Deus nunca condenou esse ato. Pelo contrário, Deus abençoou o ato, porque Deus abençoou Jacó. Pastor, o senhor acha certo quando dizem que Jacó é enganador? Não acho certo, não, está correto. Aliás, o nome dele, eu não queria entrar nisso aí, mas é bem rápido, rapidíssimo. Isso aí dá umas duas aulas. Da outra aula. Jacob não significa enganador. Aqui que está. Não significa enganador. Jacob significa aquilo que agarra. Aquilo que agarra. Qualquer coisa que agarra. Por exemplo, qualquer coisa que agarra. Um galho. Aquele pano está em Jacob do galho. Quando eles nasceram, nasceu agarrado
Não, calma. Eis que uma nação está dentro de ti. Olha a minha profecia para você, Julia. Aí quando vai nascer os gêmeos, o Jacó, ele está segurando o calcanhar do irmão. O que é isso em hebraico? Jacob, que significa agarrar. Só que o ato dele de agarrar não era um ato apenas de agarrar, mas era um ato de agarrar, puxar ele para eu nascer primeiro. Então, na verdade, Jacob não significa enganador. Jacob significa aquilo que agarra. Mas deram o nome de enganador interpretando a ação dele. A tentativa. Não, ele conseguiu, né? Então vai falar porque Jacó significa enganador. Não, ele não significa enganador. Jacó significa o que agarra. Mas a interpretação da ação é que pegou para ele. Então, sabe aquela história? Aquela palavra que não era para ser, mas acabou se tornou sendo? Ela ficou despossuída do seu sentido? Qual é a criança hoje que se chama Judas? Qual é a criança hoje que se chama Hitler? Aliás, se tiver, a justiça manda tirar. Por quê? Porque a esses nomes foi agarrado uma imagem má. Ou seja, nomes que ficaram conspurcados. Gostou dessa aí? Conspurcado na história. Ou manchado. Isso aí, rapaz, isso aí não é para. Isso aí não é para. Isso é do Sérgio para trás. É do Sérgio para trás. Viu? Me fizeram uma pergunta boa, só uma parênteses, viu, pessoal? O Romualdo ali, o meu zagueiro, fizeram uma pergunta para mim essa semana, muito inteligente, muito inteligente. Nunca ninguém me fez aquela pergunta. Assim, não que muita gente me fez pergunta, mas das que eu ouvi, nunca ninguém me perguntou naquele sentido, mas foi muito boa. A pessoa me perguntou assim, me explica uma coisa, o Noé construiu a arca assim, não foi? Foi. E aí colocou os animais lá, tudo certinho, não foi? Foi. Mas se aquelas pessoas ouvissem a mensagem dele, se convertessem, como que iria caber todo mundo na arca? Eu falei, não ia nem ter arca, porque se eles se convertem, Deus não destrói. Deus não destrói. Interessante, né? Foi boa a pergunta. Na verdade, é uma observação dele, né?